Você já parou para pensar como o preconceito é moldado ao longo do tempo para que pessoas continuem convictas de suas ideias, mesmo quando estão erradas? Jane Elliott, uma professora do ensino fundamental, descobriu que bastam 15 minutos para transformar qualquer criança em alguém cruel. O resultado foi chocante. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo, porque o mesmo mecanismo que ensina o ódio ensina qualquer crença, política, moral, religiosa, e a boa notícia é: se foi ensinado, pode ser desaprendido. So I went to school. The first student in my classroom came in. They said, "Hey, they shot that king last night. Why'd they shoot that king?" I said, "We're going to talk about that." And I asked those kids what they knew about black people. And they knew every negative stereotype that I had ever heard about black people and some that had never occurred to me. Jane Elliott decidiu transformar a indignação em aprendizado. O dia seguinte ao assassinato de Martin Luther King Jr., o que ela fez? Criou um motivo para as crianças se verem como diferentes: a cor dos olhos. Ela disse às crianças de olhos azuis que elas eram superiores. It might be interesting to judge people today by the color of their eyes. Would you like to try this? Yeah! Sounds like fun, doesn't it? Since I'm the teacher and I have blue eyes, I think maybe the blue-eyed people should be on top the first day. Melanina, inteligência, privilégios. As crianças de olhos castanhos ganharam colares de papel para serem identificadas. A hierarquia foi criada e as crianças simplesmente aceitaram. Não questionaram, não resistiram. Em 15 minutos, Elliott viu meninas e meninos carinhosos se transformarem. Ela descreveu como malvados, referindo-se aos colegas como cruéis, feios e nojentos. O pior, os alunos discriminados tiveram uma queda no rendimento. Eles passaram a acreditar que eram inferiores. A professora inverteu os papéis no dia seguinte. O grupo que antes oprimia, agora era oprimido. A roda do preconceito girou. O mesmo padrão foi observado. E o que Elliott provou com isso é algo que a psicologia confirma. O preconceito não nasce com a gente. Ele é aprendido, e de uma forma muito rápida. Mas como exatamente o cérebro aprende a odiar? Albert Bandura descobriu a engenharia do preconceito. Ele fez crianças assistirem a um adulto batendo num boneco chamado Bobo. Depois, as crianças ficaram sozinhas com o boneco. Adivinha o que aconteceu? Elas imitaram cada tapa, cada chute, cada grito. Aprendizado por observação puro. Mas tem mais. Se o comportamento é recompensado, ele gruda. Reforço social. No experimento de Elliott, os superiores ganharam privilégios. Mais comida, melhor lugar, mais recreio. O cérebro aprende. Ser cruel compensa. Ser superior dá status. Observação, mais reforço. É assim que a engenharia do preconceito funciona. É assim que o ódio entra. E é assim que ele se mantém. Porque quando o ambiente inteiro reforça uma crença, questionar se torna quase impossível. Foi exatamente isso que Martin Luther King Jr. denunciou. Recentemente, terminei de ler o livro de Martin Luther King e algo me chocou. Em um país onde havia leis claras segregando brancos e negros em quase todos os aspectos da vida, escolas, ônibus, hospitais, banheiros, até bebedouros, e políticos abertamente defendendo a superioridade de uma raça sobre a outra, ser preconceituoso não se tornou algo simplesmente comum, tornou-se normal, tornou-se o esperado. Se você nascia em uma família branca, o racismo não era uma escolha moral. Era a água que você bebia, o ar que você respirava, a língua que você aprendia antes de aprender a ler. E aqui está o que King entendeu. Quando a lei legitima o preconceito, você não precisa ser uma pessoa má para ser racista. Você só precisa ser normal, só precisa não questionar, só precisa seguir o fluxo. King chamou isso de o pior dos moderados, aqueles que preferem a ordem à justiça. Pessoas que não cometem atrocidades, mas também não fazem nada para impedi-las. O nome dele é Thomas Tarrant. Ele nasceu na clã, aprendeu o ódio por observação e reforço, exatamente como Bandura descreveu. Quando eu estava na escola, era conhecido como o garoto Ku Klux Klan. Me falaram para não me relacionar com nenhuma criança negra. No meu primeiro dia de aula, eu me recusei a sentar do lado de um estudante negro. Eu arrumei encrenca. Meu pai foi na sala do diretor e começou com um discurso racista e eu fui suspenso. Eu era uma criança, cara. Tava no jardim de infância. Mas ele provou o inverso. O que é aprendido
pode ser desaprendido. Psicologia cognitiva chama isso de reestruturação de crenças. Não é esquecer, é substituir uma crença por outra mais ajustada à realidade. Como ele fez? 4 estágios. Primeiro, o ensinamento. Ele aprendeu o ódio como quem aprende a língua materna, pelos gestos, pelas piadas, pelo silêncio cúmplice dos adultos. Segundo, a rachadura. A esposa começou a questioná-lo, no jantar, na cama, nas conversas cotidianas. Ele resistiu, ela insistiu. A mente entrou em curto, dissonância cognitiva. Terceiro, a ação. Ele precisou deixar o grupo. Na clã, o não preconceito era punido. Fora dela, encontrou pessoas que pensavam diferente, e ali o respeito era valorizado, não reprimido. Quarto, o reparo. Pediu perdão ao filho de um homem negro que ajudou a agredir. O filho perdoou. Hoje, Tarrant atua em uma organização não governamental chamada Life After Hate, Vida Após o Ódio. Ele busca ativamente difundir o quão prejudicial é crescer e viver em um ambiente onde o ódio a um grupo é mantido e estimulado. O mecanismo que Tarrant viveu descreve muito bem a mudança de crença não só em relação a questões de raça, mas também sobre temas políticos, morais, ideológicos, religiosos, as que você carrega sem saber de onde vieram. Questionar não é fraqueza, é o único jeito de saber se sua crença resiste à realidade. E aqui está uma lição importante dessa história. O ambiente social opera como um grande elemento de incentivo ou desincentivo ao nosso comportamento. Na clã, o ódio era aplaudido, o respeito punido. Fora da clã, Tarrant encontrou um ambiente onde o respeito era valorizado. Ele não mudou sozinho, ele mudou porque mudou de convicções, e estas não se encaixavam mais em seu antigo ambiente. O seu ambiente está te incentivando a ser quem você quer ser ou está te punindo por tentar mudar? Should the color of some other person's eyes have anything to do with how you treat them? No. All right, then should the color of their skin? No.